Bom, vou começar aqui então, fazer a revisão dos trades aí de hoje, 10/8. O mercado hoje foi bem tranquilo, não teve muito solavanco, não teve muito movimento de stop, foi bem mais direcional. A única coisa que aconteceu hoje foi a virada no índice, por conta de um player que estava operando via Bradesco, que parece que o mercado resolveu se revoltar contra ele e saiu estopando o cara inteiro. No Times in Trades deu pra ver, o pessoal no Twitter estava comentando também. Então foi basicamente isso que aconteceu no índice. Mas vamos falar dos gráficos aqui, que foi bem técnico, foi bem direcional, deu um movimento para baixo, depois um para cima. Vamos lá. Bom, abriu o dólar aqui, gapzinho pequeno para baixo. Ele fez esse movimento, fez uma puta sombra vindo aqui de encontro a VWAP. Tentou romper a VWAP, a média aqui já estava valendo por conta do gap, já passou, então o cálculo da média já está ok. E a gente tem duas médias segurando o preço. A partir daqui, quando ele faz esse primeiro candle, a gente já tem o pré-pivô. Quando ele rompe o fundo, a gente já tem o pivô. Então, o que seria as possibilidades de entrada aqui? Se a gente for considerar o topo anterior, a gente tem isso daqui. Se a gente for considerar esse movimento do dia, né, a gente tem alvos lá embaixo. Deixa eu ajeitar aqui. É isso mesmo. Nesse tipo de movimento aqui, eu gosto de pegar o movimento anterior do dia. Porque como é um gapzinho muito pequeno, ó, é basicamente a continuação do outro dia, certo? Então, ir até o pivô ficava aqui mais certinho no 50%, correto? Então ele veio, bateu no 50%, deu um candle de venda. Primeira venda aqui. Uma venda antecipada, não muito antecipada. As médias já estavam confirmando, a VWAP bem inclinada para baixo, volume bem bacana no dia, então não tinha muita coisa. E rompendo também esse fundo do dia anterior. Fundo do dia anterior que foi até um alvo mais assim, um pouco maior para o dólar, né? Se a gente for jogar alvo de 100% menor, mas o terceiro alvo cumpriu. Mas eu fiz essa projeção aqui e tinha como alvo a 200, né? Tradezinho de 20 pontos. Ele passou, foi até o primeiro alvo, fez um pullback no primeiro alvo, foi até o segundo, ficou brincando aqui na região do segundo alvo, que também, como eu falei aqui, era o terceiro alvo do espelhamento do fundo do dia anterior. E que na real mesmo, o pivô que era válido era com esse fundinho aqui, fundinho do candle verde. Isso aqui foi um falso rompimento, ele foi no fundinho do candle verde, certo? Milimetricamente, aqui o primeiro alvo bate com a 200, o segundo alvo foi onde ele fez esse doji, e o terceiro alvo onde ele lateralizou para depois subir. Então o pivô correto era esse daqui. Mas se você tivesse feito tanto esse daqui quanto esse daqui, teria dado no mesmo. Seria uma entrada aqui, a segunda entrada aqui, e não teria muito espaço para piramidar aqui, já que ele não fez pullback, não fez nada, a não ser que você fosse entrando a cada novas mínimas, fazendo novas entradas das mínimas aqui, e conforme ele fosse rompendo a 200, fazer outra entrada. Mas eu não acho muito interessante. Eu gosto de fazer uma piramidada, como por exemplo, eu entrei nesse ponto, se ele rompe, eu posso fazer uma segunda entrada aqui, que meu médio vai ficar aqui em cima do pivô ainda, ou quando ele volta, faz um pullback e dá uma nova venda. Aí eu também faço aqui, que vai ficar no mesmo patamar aqui, minha venda ainda vai ficar aqui em cima também. Eu gosto de ter um ponto médio, o preço médio de entrada mais alto possível, né? Para evitar violino, para evitar stop, acho mais confortável. Mas está aqui os dois pontos de venda desse movimento, certo? Depois disso já estava um pouco esticado, não tinha muito o que fazer, mas a venda aqui estava bem clarinha, bem nítida, corrigiu exatamente 50%, rompeu, foi direto até o último alvo, beleza? Bom, a gente puxa, então aqui a gente vê que foi exatamente aqui no fractal do último alvo, né? E a partir daqui a gente espera correções.
Como é o último alvo e cumpriu ele, lateralizou, tem gente que gosta de fazer operação de reversão aqui. Eu não acho muito interessante. Teria uma entrada aqui nesse candle estilo martelo, mas eu sinceramente acho bem ruim, tá contra tudo, tá contra a tendência, tá contra as médias, tá contra tudo. Ele foi até a última retração, fez alguns dojis, bateu na 50 e virou para cima. Ele fez uma espécie de power breakout aqui. Power breakout quando o preço dá uma lateralizada e logo depois sobe. Só que aqui no caso ele subiu meio que em triângulo, só que um triângulo bem tímido, bem escondidinho, certo? Então ele fez um triângulo de continuação, rompeu e subiu, tá? Então aqui a gente já sabe que passou da última retração, já não é tendência de baixa, já virou a tendência, a gente tem agora um movimento de alta. Como que eu vou projetar isso daqui? Como que eu vou operar isso daqui? A gente tem duas opções. Quando forma a figura, geralmente a gente traça o último fundo, pega o topo da figura e traça, certo? Se você pegar o último fundo, foi justamente esse daqui, e o topo da figura foi aqui. Daria alvos bem compridos e nenhuma retração para baixo. Então, o que seria o ideal aqui? Esperar romper para entrar comprado, esperar romper esse topo, confirmando o pivô. Ou o rompimento da figura com um Fibonacci pequeno, fazendo isso daqui, ó, da própria figura. Tá vendo? A própria figura projetada para cima, ela vai dar os alvos, certo? Aí você vai fazer um trade um pouquinho menor. Por exemplo, entrada aqui no rompimento já confirmado, stopzinho aqui de 10 pontos, alvo de 17 pontos, 18, 17 pontos. Tranquilo, certo? Dá para fazer desse jeito também. Ou pegar a última pernada lá embaixo e o topo da figura, considerar que tudo isso daqui foi um pivô. E olha só que legal, aqui a gente tem um fractal também, ó. Ele veio, bateu num ponto, corrigiu, subiu 100% desse movimento, ó. Se essa daqui é o 50%, essa distância é a mesma que essa distância, certo? Então a gente tem um fractal aqui. Dava para fazer uma entrada aqui quando rompeu a 200? Até dava, só que o stop ia ficar bem carinho, porque o dólar estava bem volátil. A entrada aqui, ela ia estar com o stop de 23 pontos, 22, 23 pontos. É bem puxado. Então, a entrada aqui com esses possíveis alvos, ou o alvo do próprio triângulo. Essa daqui foi mais uma entrada. Na confirmação, esse candle aqui ele não rompeu, tá? Ele pode ser um power breakout na média de 50. Como é que estava o volume? Estava um pouquinho acima, não é muito interessante. Se tivesse com esse triângulo desenhado, a entrada seria aqui. Caso não tivesse, a entrada seria no rompimento do pivô. Caso não tivesse enxergado nada disso, aí teria que esperar um pouquinho, porque logo depois ele deu outra oportunidade. Vou deixar como se fosse aqui o rompimento do triângulo, que foi o que? Ele se segurou 2 vezes na cabeça desse pivô, certo? Mostrando que isso daqui foi um pullback e que esse pivô era válido. Como que eu sei que um pivô é válido? Ele bate uma vez, bate duas, respeita esse ponto, vira um ponto de resistência importante e a partir daí sobe. Beleza. Então, onde é a entrada? É quando o preço bater nesse ponto e fizer um sinal de compra forte, ou bater na média e fizer um sinal de compra forte. A gente teria a entrada aqui nesse candle, certo? Com stop aqui embaixo, ou nesse candle aqui, pelo mesmo motivo desse daqui. É uma compra forte, com um volume acima dos candles anteriores, ó. O volume ele está acima, aqui ele também estava um pouquinho mais baixo, mas ainda estava com um volume superior à da queda. Então a gente tinha essas duas possibilidades de entrada. Se tivesse entrado nesse candle aqui e colocado o stop no lugar certo, não teria sido stopado. Ó. Vamos supor que o stop está aqui, meio ponto abaixo desse candle. Ó, se eu colocar aqui mínima,
4 e 1400, 5, 4, 1400. Se eu coloco aqui, mínima 5, 4, 1400, ele não foi no 0,5, certo? Ele não passou um para baixo, ele ficou exatamente no mesmo patamar. Então, se o stop no lugar certo não teria sido estopado. Meio ponto que fosse aqui não teria pego, certo? Então a gente tinha as duas entradas. Alvos, já que esse pivô foi confirmado, o alvo é o do próprio pivô, correto? A gente puxa aqui, ele bateu no primeiro alvo, passou direto, foi no segundo alvo reto. A partir daí, lateralizou, bateu na média e subiu indo buscar o terceiro alvo. Aqui, depois que ele sobe, rompe topo do dia, a gente pode puxar um espelhamento para cá, que vai dar o primeiro alvo exatamente onde ele lateralizou e o segundo alvo na máxima lá do dia. A gente pode puxar isso daqui na máxima do dia anterior, que vai dar o primeiro alvo aqui. E tem o fractal aqui também. Então, percebe como o movimento ele vai formando em fractal e vai dando os mesmos alvos. Um vai ser o terceiro alvo, de um pivô maior vai ser o primeiro, e assim sucessivamente. Mas, como a gente tinha esse padrão de pullback aqui e uma forte resistência, dava para traçar isso daqui tranquilo. Ah, não entrei nesse candle aqui porque a média estava acima. Beleza, qual que seria a outra entrada? Seria nesse candle de força. Stop um pouquinho maior, rompeu o topo, sinalizando força, média verde já vindo para cima, veio desde o início da subida aqui, ela vindo balizando o preço, média de 8, já inclinou para cima, já deu parecendo a moto dando grau, já está 90 graus aí, e o stop aqui embaixo, ou embaixo da barra de força com risco de ser violinado. Era um stop um pouco mais caro, era 25 pontos, se fosse na barra aqui, 15 pontos, só que o primeiro alvo já estava muito perto e a gente tinha o segundo alvo. Caso você confiasse que ia no segundo alvo, você tinha aqui 28, 30 pontos. Então você tinha um stop de 15 para um alvo de 30. Vale a pena, certo? Ah, não peguei essa barra aqui, queria um stop mais barato. Deu um gift. Deu um gift logo na sequência. Entrada aqui em cima, stop aqui embaixo, baratinho, 8 pontos. Ah, mas é um gift de 8 pontos. É, movimento forte é isso mesmo. 7,5, 8 pontos. Com segundo alvo 25 para cima. Porra, 25 de alvo para 8 de stop é excelente. É excelente. E esse aqui foi o tipo de movimento que se carrega com a média, você sai lá no final do dia, mas os alvos estavam bem clarinhos. Essas foram as entradas. Depois, aqui no finalzinho, quando ele bate na média e volta a subir, eu já não acho tão interessante, primeiro, por causa do baixo volume do final do dia, e segundo, porque isso daqui poderia ser simplesmente o comprimento de um outro fractal, considerando isso daqui a cabeça do pivô, ele rompeu aqui e foi no primeiro alvo, certo? Tá vendo? Aqui ele não foi, buscou a média e bateu no primeiro alvo. Então, por conta de vários alvos nessa região aqui, não seria interessante entrar de novo. Dava para entrar? Dava. Fazer uma entrada aqui, em qualquer um desses candles verdes aqui, você não teria sido estopado também, certo? Aqui, quando rompeu o topo aqui, sei lá, 5 e 15, você acredita que vai no terceiro alvo, ainda deu 15 pontos para cima, certo? Mas as entradas melhores que valeram a pena, a última foi aqui e foi no gift. Beleza? Teve as entradas antecipadas aqui. Aqui, confirmação rompendo o topo aqui, gift, alvos cumpridos, dia lindo, maravilhoso. Beleza? Saudade. O dólar hoje estava bem tranquilo, andou bastante, tinha volatilidade, mas não estava ruim com ninguém. Tá. Índice.
Deixa eu puxar esse pra cá. Vou deixar ele aqui. O índice, ele fez quase a mesma coisa que o dólar fez, que é abrir para um lado e formar um pivô para o outro. Vamos lá, ele abriu subindo, certo? Deu esse sinal de compra aqui, só que a gente não tinha um alvo muito bem definido. E o que acontece? Olha como que o preço estava se comportando. Ele estava entre a VWAP, a média e a 200. Sombra, 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 sombra. Tá. Padrão paliteiro. Ou seja, não tem nada definido aqui. Região de consolidação. Beleza. Saiu dela, rompeu. Show. Esse martelão que ele deu aqui, eu na hora eu até vi, mas me senti zero confortável. Porque tinha que romper a 200. E a 200 vinha segurando o preço desde ontem, né? Bateu lá, fez aquele falso rompimento, voltou, ela vindo inclinada para baixo. Então o que eu pensei? Falei, bom, o pivô tá bem bonito. Se ele for realmente um pivô mais técnico, o preço vai passar, vai fazer pullback aqui na 200 e depois vai para cima. Beleza, rompeu, puta volumão, maravilha. Logo em seguida, estopou todo mundo que estava na venda e deu esse engolfo de baixa gigantesco. Ok. Mais uma vez, por conta desse candle aqui, se não olha o contexto geral e não espera o pullback, muitas vezes você vai tomar um stopzinho. Caso a pessoa tenha entrado aqui e tenha feito um gerenciamento ok, dá para sair aqui até no 0 a 0. Stop inicial aqui, puxou para cá, puxou para cá. Barra de força, puxou o stop, saíram no 0 a 0. Quem entrou nesse candle aqui, aí tomou um stopão legal, tomou um stop aqui de quase 400 pontos, porque não esperou o pullback, não esperou o preço voltar e confirmar esse movimento. E, como eu já falei outras vezes, a 200 ela não é uma linha, ela é uma região. Então, se a 200 está passando aqui, a gente tem que considerar toda essa região aqui como um suporte, uma resistência, um ponto onde o preço pode vir fazer testes e depois voltar. Até porque se a gente olha isso daqui nos 60 minutos, o que o preço fez aqui? Ó, olha o tamanho do candle. Ele foi lá, buscou e fechou com um puta do estrela cadente na média de 20 do 60. Certo? E aí você olha no 5 e fala, rompeu a 200. Não rompeu a 200. Olha o 60. Olha o candlezão que ele fechou. Certo? Então, é isso que aconteceu. Sempre quando a gente estiver olhando a 200 nos 5 minutos, dá uma olhadinha no 60 e considera como região. Não como uma linha que vai romper ali e mágica. É uma região. Certo? Beleza. Porrou para baixo, deu um engolfo de baixa. Aqui, talvez dava para fazer uma venda por conta do price action, de ser um engolfo e tudo mais. Mas era uma venda bem ruim. Primeiro, porque o stop estava caro, estava mais de 500 pontos. Segundo, VWAP embaixo, média de 20 embaixo, média de 50 embaixo. Então era uma venda bem ruim. Você tinha que estar meio doido já para fazer isso daqui. Beleza, a gente sabe então que o preço subiu, bateu ali na 200, formou um candle de venda no 60 e veio se confirmando aí mais para frente. Então o que a gente espera? Beleza, o movimento vai ser de baixa, então a gente espera uma correção para entrar vendido. E foi o que ele fez. A gente puxa para cá e puxa aqui. Ele veio, fez a correção, deu a venda. A venda seria aqui. Uma venda de rompimento, né? Venda no rompimento, com o primeiro alvo logo embaixo e o segundo mais embaixo. Aqui a venda estava certa, estava correta. Só que tinha um ponto aqui a ser considerado, que era o que? As médias afastadas. Ele afastou da média com a barra elefante.
O que isso daqui pode significar? Pode significar que ele possa vir buscar as médias para depois cair. Quem não vendeu aqui porque o stop estava caro, ou quem vendeu no gift, dava para ter saído aqui num barra, feito uma gestão, saído praticamente no 0 a 0. Mas o certo aqui é, se você entrou no rompimento, você colocar o stop acima de onde está o pivô, ou acima das médias, porque a chance dele vir fazer um pullback, testar médias, é muito alta. E o que aconteceu aqui? Se a gente olha para trás, a gente vê esse fundinho aqui, que foi o fundo do dia, e a gente puxa a linha dele, ó, a gente percebe que o gift foi nesse fundo, e a gente percebe que o pullback foi nesse fundo, batendo na média e dando uma venda perfeita aqui, venda pós pullback, e que esse daqui não foi o primeiro alvo e deu uma nova venda aqui. Então essa venda aqui poderia ter sido estopada, mas dava para entrar de novo e buscar, certo? Porque por mais que, por exemplo, entrou aqui na confirmação do gift, tem que saber que o preço ele pode voltar para fazer um pullback e corrigir na média, certo? Então, se tivesse com stop aqui, por exemplo, vou pegar aqui, teria sido estopado por um pouquinho, ó. Então o que era ideal? Entrou aqui, coloca o stop acima do gift, certo? Que estava acima do pivô. Se ele fizer pullback e bater na média, ainda tem um espacinho aqui para não ser estopado. O stop melhor, assim, o mais tranquilo, se entrar no rompimento do gift por aqui, ou mesmo nesse fechamento, seria lá em cima, né? Se tivesse entrado na barra elefante, stop lá em cima dela, stopzinho de 600 pontos, certo? Mas com baixíssima chance de ser estopado. E logo depois o preço vem, faz pullback e dá uma venda linda. Essa daqui era a venda boa. Fez pullback, quem estava posicionado nessa venda aqui, dava para piramidar aqui e foi buscar o segundo alvo, milimetricamente. Foi lá, fechou, tranquilo. Esse trade aqui é onde o gerenciamento de stop entra bastante, porque por mais que você faça um barra aqui, o stop ele poderia ser acionado justamente por esse movimento de pullback, certo? Então tem que sempre considerar isso daí. E aqui, por mais que você fosse estopado aqui, entrasse aqui com um stopzinho de 260 até 300 pontos que seja, deu o segundo movimento e o primeiro alvo já pagava o stop, ó, 450 pontos. Tinha um stop mais barato, tinha um stop de 180, 200 pontos que seja, primeiro alvo de 450, segundo alvo de 890, quase 9, chegou a dar 900 pontos, né? Então é o cenário que, puta, estopei, pera aí, vamos ver o que acontece. Fez pullback, entra de novo, passou reto no primeiro alvo, fechou ali próximo do segundo, e aí entra o gerenciamento de novo. O que você vai fazer? Você vai colocar o stop acima dessa barra e considerar que ele vai lá no último alvo, sabendo que o último alvo é o que tem menos chance de acerto, que o preço menos vai lá, ou você zera aqui nesse candle de força, considerando que isso aqui foi uma exaustão de preço, ou você espera fechar novos candles de venda e traz o stop para cá, certo? Então também seria interessante. Não, eu quero pagar para ver se vai no 161, no terceiro alvo. Beleza, então stop aqui, fez um candle branco, candle de correção, fez um candle de venda, puxa o stop para cá, foi estopado, saiu com a diferença aqui de 100 pontos do alvo. Tranquilo. Você só pagou 100 pontos. Agora aqui não dava, era para manter o stop aqui em cima e perder 300 pontos do movimento, porque esperou aí no último alvo, que raramente vai. Certo? Bom. Um outro ponto que tem que considerar também, o movimento ele iniciou na 20, corrigiu na 20 e foi até o segundo alvo. Se aqui ele bate e inicia uma correção até a média, qual que é a chance dele corrigir só até a 8 ou a 9? Muito baixa, ele provavelmente vai corrigir até a 20.
E a 20 já estava acima do ponto de stop dessa última barra de força. Entendeu? Então você teria que puxar o stop aqui, aqui, seria uma gestão mais curtinha. Considerando que ele ia bater na 8 ou na 9 e descer. O que eu igual falei é difícil. Geralmente é primeiro e segundo alvo. O terceiro alvo é só quando o movimento é muito forte. Beleza. Aqui ele entrou em reversão, né? Então a gente puxa o fio para cá. E aqui ele fez um outro movimento muito parecido com o que o dólar fez, que é uma lateralização pequena, mais em formato de retângulo do que de triângulo, não tem uma figura muito certa aqui. A gente poderia até puxar uma LTA aqui, uma outra passando aqui assim, mas ia ficar meio esquisito. Mas a gente considera então uma região de lateralização, e aí ele rompe essa região, sinalizando que ele vai buscar alvos para cima. Esse daqui é um trade um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, porque a tendência é de baixa. O dólar está subindo. O dólar está subindo. Tem muita coisa contra, falando de correlações, tem muito mais coisa contra do que a favor. Dava até para fazer uma compra aqui, considerando que a 8 vai segurar, a 8 ou a 9 vai segurar e ele vai dar aí um 9 ponto alguma coisa de compra e tudo mais. Usar o stop aqui embaixo, mas tinha bastante coisa contra. Dá para fazer com certeza. Entrada aqui, stop de 300 pontinhos, alvos, mesma situação do dólar. Só que aqui a gente tem um pouquinho diferente, porque a gente tem esse topo anterior bem próximo daqui. Então a possibilidade disso daqui fazer um espelhamento é muito maior. Então, ó, rompeu o topo, puxa o espelhamento e tá lá, certo? Vendo esse espelhamento aqui, daria até para fazer uma segunda entrada aqui, considerando que ele fosse romper a 200. Mas olha a memória de mercado da 200, toda vez que foi lá, bateu e voltou. Não acharia muito interessante. Se fosse entrar, teria que ser aqui, para ter uma margem de stop para você gerenciar isso daqui. Bom, passou, foi lá, primeiro alvo, lateralizou, bateu na média curta e foi até o segundo alvo, deixou uma puta sombrona, iniciou uma queda. Aqui já não tem mais nenhum trade, já esticou, já deu todos os movimentos do dia, o volume já está caindo. E quem teve uma leitura muito boa e entender que isso aqui foi um espelhamento, já que não tinha pivô, dava para entrar aqui, contra 200, certo? Para mim, esses daqui foram os trades. A partir daqui, esses movimentos aqui também já estavam afastados da média, já não valia a pena, e também, final do dia, já fica mais veaco com os movimentos. Você falou que apanhou do índice hoje, o Chuck? Hoje. Apanhei um pouquinho hoje. O que você fez de diferente disso aqui? Ah, tipo assim, eu apanhei, me senti, tipo assim, eu saí com 200 e poucos pontos de lucro, entendeu? Mas poderia ter sido muito melhor. Eu deixei passar duas entradas, assim, que eu fiquei muito chateado. A primeira foi, na verdade, eu deixei passar três entradas, tá ligado? Eu fiz aquele trade ali, fiz uma puta entrada adiantada, entrada linda. Peguei aquela barra de força lá, aquele primeiro movimento lá de queda. Peguei ele, porém, deixei passar tipo, o movimento de regressão à média ali no candle das 12h30. Fiquei muito puto com isso. Eu fiquei esperando esse negócio, não sei o que aconteceu. Eu até coloquei aqui, bicho. Fiz uma bandeira aqui, eu até tracei uma bandeirinha nesse movimento e perdi o trade, tá ligado? Eu acho que foi porque o candle de confirmação, ele ficou muita sombra para baixo, eu fiquei com receio de entrar e o preço desceu igual uma vaca louca, tá ligado? E ali tinha uma zona de resistência do, do topo anterior deixa eu ver aqui, do topo de sexta-feira. Bem ali no candle ali que ele fez a rejeição, logo após o candle da primeira entrada, tem uma resistência
o fundo de sexta-feira ali. Uma resistência importante. Aqui? Aí eu fiquei com Não, receio, tá então, ligado? olha só. Você fala aqui? Deixa eu ver, peraí. É porque de qualquer forma, você tá falando desse movimento aqui, certo? Não, não. Perdão, é isso mesmo, você mostrou certo. Esse movimento aí tá vendo que tem o fundo ali alinhado com ele deixou uma sombra ali, e eles foi lá e testou e voltou. Eu fiquei Esse meio assim, ou tá esse? ligado? Esse Ou aí. esse aqui? Não, o que você Esse aqui? mostrou. É. Só que aí eu tracei não foi uma linha de Então, resistência, né? Foi mas, uma zona de mas veja resistência. bem, se isso daqui fosse um ponto que o preço ia se segurar, era muito mais provável disso daqui se fosse um topo de alta. Se isso daqui fosse, por exemplo, um topo de alta em vez de baixa, aí sim, ó. Aí teria uma resistência aqui. Ó. Teria um ponto aqui importante. Por quê? Porque é um topo anterior. Agora, um fundo anterior, ele vai ser rompido para formar um pivô. Entende? Eu fiquei meio assim porque ele tinha feito vários candles tocando essa resistência aí, eles não estavam Sim, passando. mas veja bem. 60 minutos. Como que você fala que tem uma região de resistência aqui? Olha esses candles. Olha isso aqui. Passou para cima, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo. Não tem um ponto que segura aqui. Se a gente jogar um time frame ainda maior, isso daqui é uma lateralização. Ó. Tá preso aqui. Certo? Então, mas aí, sendo a lateralização, a chance de bater lá e subir era maior ainda, não? Mas ele já passou uma, duas, três, quatro, cinco. Quando é que eu devo considerar um fundo anterior ou não? O fundo anterior, É igual, quando tipo tá em assim, tendência de alta. Porque em tendência de alta ele tende a bater no fundo e fazer e regredir. Agora, se está em tendência de baixa, a gente tinha aqui claramente tendência de baixa. Então, por que ele vai bater aqui e voltar? Qual que é o topo que eu tenho aqui para ele fazer isso? Nenhum. Eu tenho vários fundos. Vários fundos. Não topo. O último topo estava aqui, ó. Foi onde ele bateu. entendi. Mas continuando, então. Fico um pouco de receio porque eu tracei essa zona de resistência e bateu 1, 2, 3, 4 com eles, 5 candles lá. Aí eu fiquei com cagaço, porque ele deixou uma sombra pra baixo, tá ligado? Aí eu não entrei. Na verdade, eu devia ter feito igual você falou, eu devia ter entrado na venda boa lá, que aí foda-se, né? Uhum. Mas eu esperei a confirmação e o candle não. Eu fiquei com receio do candle, acabei perdendo a venda. Tudo bem. Aí, esse final de semana eu gastei um tempo estudando divergência no IFR. E encontrei um puta padrão de divergência e não operei também. Outro vacilo. Ali nas 13h40, que o candle aí dava uma compra nele. Ou no das 13h40, ou então uma das 13h45, tanto faz. Aí assim, foi no sentido de hesitar, tá ligado? Então, ter hesitado, nenhuma das duas. É porque aqui, se eu tirar a média, é porque aqui acho que não tem, não tem como, mas se eu desconsiderar a média, eu tenho aqui um pivôzinho de alta, um pullback, o rompimento desse pivô e um gift. Isso aqui é um gift, ó. Sim, e tem uma divergência do FR em cima desses dois candles aí, ó. Divergência altista, tá ligado? Era só ter feito a compra, só que eu Olha aqui. fiquei com receio, não confiei. Olha aqui, tá vendo? Fundo, topo, corrigiu. Eu ainda vi esse pivô pullback, por 2 minutos. Pullback. Confiança. Confirmou, deu gift,
foi até o último alvo, que foi onde lateralizou. Eu ainda vi esse pivô aí que você tá falando em 2 minutos. Em 2 minutos é muito bom pra ver esse tipo de pivô aí. Uhum. Eu ainda vi lá, só que faltou um pouquinho de confiança, porque ainda tô meio novo nesse negócio de FR, sabe? Mas ele dava uma puta compra ali, cara. Aqueles dois candles ali. E também, agora essa terceira ali, aquela compra no candle das 14h40 ali, eu já não senti muita confiança porque estava embaixo da VWAP e tinha 200 lá, o stop era no último fundo, era quase 400 pontos e tinha só 400 pontos até a 200, aí eu fiquei meio assim, sabe? VWAP é só até meio-dia. Não, sim, mas Passou né, de não deixa de ser meio-dia, uma média ali, né? mas passou de meio-dia, ela não tem validade nenhuma. Tanto que o preço nem parou por ela, só passou e foi embora. Da mesma forma que no dólar. Ó, o preço só passa por ela. Parou aqui porque era uma retração, né? Pra fazer o pivôzinho. Mas ó, o preço só passou e foi embora. Sim, mas assim, eu não. E eu olhei o dólar também, como você falou, tava acompanhando o dólar, tava O dólar acompanhando tá o totalmente. SP500, tá ligado? Tipo assim, o SP500 tava lateralizado, o dólar tava subindo, eu falei, por que a gente vai subir e vai torar 200 ali, tá ligado? Porque pra compensar esse trade, ele tinha que passar 200 lá, porque até a 200 ali ia ser padrão. Uhum. Aí eu não senti muita confiança, não botei muita fé que ele ia romper ali. Até então eu tava achando que era correção na média, saca? Que a 50 ia segurar, entendeu? Só que não aconteceu isso. Mas é isso aí. Aí eu apanhei nesse sentido de faltou um pouco de confiança para fazer os trades bons. Mas aquele primeiro, pelo menos aquele primeiro eu consegui pegar. Então, esse tanto aqui na barra de força quanto no pullback era os trades melhor do dia. Esse daqui tava ruim, esse daqui tava bem ruim de enxergar. Ah, tanto pelo espelhamento, pelo contexto, a 200 estava bem ruim. Agora esses dois aqui dava para ir tranquilo. E os trades no dólar que tava bem mais tranquilo. Eu fiquei olhando o dólar o dia todo, cara. Era só pivô atrás do outro e rompendo, sem parar. Foi loucura o dólar hoje, né? Beleza, é isso. Os trades Cara, foram tipo esses. assim, tô satisfeito, assim, que mesmo os dias difíceis, os dias que eu tô tendo muita dificuldade, eu tô saindo ou com um pouco lucro, ou então perdendo um pouco, eu acho que já é uma melhora, saca? Eu já vejo isso como um ponto positivo. Uhum. Com certeza. Se no caso você não perder, você já vai estar ganhando. Tá vivo, né? É, Viver pra lutar um outro dia. isso. E começa a olhar um pouco mais o dólar para ver se você começa a sentir confiança de operar ele. Porque o dólar, muitas vezes, pelo volume financeiro ser muito maior que o do índice, ele é mais técnico e ele dá movimentos mais claros. O índice ele sofre muito impacto externo de muita coisa, ele é muito influenciável, Na seja verdade, pelo os impactos do índice, o que ferra ele é as paradas internas, na verdade, né? Os fatos também, políticos que racha, né? também, Porque quando sai uma coisa global, né? Uma notícia nível global, influencia praticamente tudo, né? uhum, Agora, você olha o SP, porra, acima, o dólar caindo em queda livre, aí o índice lateralizado, saca? sim. Porque teve um ruído político, é foda isso. Então, Foda e é mesmo. uma das coisas que faz o índice ser meio ruim para operar, entende? O volume financeiro dele não é tão alto como o ideal. O volume do dólar é 5 vezes maior e ele sofre muito impacto externo. Qualquer coisinha mexe muito com o índice, porque mexe com os bancos, mexe com a Petrobras, mexe com a Vale, então dá um impacto muito grande. E o dólar não sofre tanto com isso. Por isso que o Palex mesmo fala, quando o índice e o dólar está subindo junto ou caindo junto, indo na mesma direção, geralmente quem está mentindo é o índice, porque o dólar tem um volume financeiro muito maior. É igual o Ogro hoje, no final do Morning Call, ele até comentou isso. Ele falou, tá o índice e o dólar
indo pra mesma direção, falando Uhum. quem tá mentindo aí. Geralmente é o índice. Mas então é isso. Deixa eu fechar esse aqui e até a próxima.